Atacante Luiz Henrique do Zenit, vindo jogar no Flamengo no meio do ano, será, nação? Tem também Matias Vinha em má fase no River Plate da Argentina. Tem também, nação, Everton Cebolinha e Everton Araújo em processo de renovação com o Flamengo. Tem os jogadores do Mengão retornando aos treinos, focado no Botafogo, né, para o jogo desse domingo, quartas de final do Campeonato Carioca. E eu vou trazer também para vocês a rodada do Campeonato Brasileiro que foi favorável ao Flamengo. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fladosi na área com vocês nessa quinta-feira, nessa manhã de quinta-feira, com todas as informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fladosi. Só que, antes de tudo, peço a você e a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, nação, e acione o sininho da notificação para você receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? E dá uma hypada aí também, que ajuda bastante, galera. Pois é, nação, ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro e foi uma rodada boa para o Flamengo. Rodada boa para o Flamengo. Vou trazer os resultados para vocês, depois a tabela. Olha só, Mirassol empatou com o Cruzeiro em 2-2, 2-2. Tite, hein? A torcida do Cruzeiro tá pegando no pé de Tite, pedindo fora Tite, fora Tite! 2-2 e o Mirassol com jogador a menos, hein? Mirassol com jogador a menos, 2-2, Mirassol e Cruzeiro. Chapecoense e Coritiba, 3-3, saiu gol pra caramba ontem, 3-3, Chapecoense e Coritiba. Atlético Mineiro e Remo, 3-3, garfaram o Remo lá na Arena Galo Cego, mano. Garfaram o Remo ontem lá na Arena Galo Cego. Sacanagem, hein? Vasco da Gama perdeu em casa lá em Ratópolis, né? São Januário. Perdeu para o Bahia por 1-0. São Paulo que vem bem, mano. São Paulo em crise financeira, crise política. Venceu o Grêmio por 2-0. O São Paulo, é isso aí, nação. Hoje joga, olha só, os jogos de hoje. Atlético Paranaense e Santos, Fluminense e Botafogo, clássico carioca hoje às 19h30, Corinthians e Bragantino hoje às 8 horas da noite, Internacional e Palmeiras às 9h30 da noite hoje. Sou internacional até o final, né, nação? Vou torcer pro Inter hoje ganhar o Palmeiras, show de bola. E é o seguinte, galera, eu vou passar aqui agora na tabela, né, de classificação. Olha só aqui, é início de campeonato ainda, mas vamos passar na tabela. São Paulo lidera por enquanto, né, 3 jogos, primeiro lugar 7 pontos, Bahia segundo lugar 7 pontos, Bragantino terceiro lugar 6 pontos, joga hoje o Bragantino, se ganhar é líder, hein. Chapecoense quarto lugar com 5 pontos, Mirassol quinto lugar com 5 pontos, Palmeiras sexto lugar com 4, Fluminense em sétimo com 4, Coritiba em oitavo com 4 e Flamengo em nono lugar com 4 pontos. Se o Flamengo ganhar uma partida aí, mano, o Flamengo sobe lá pra cima na tabela. Hoje vou secar o Palmeiras hoje, é lógico que eu vou secar o Palmeiras, vou torcer contra o Palmeiras hoje. Olha lá o rebaixamento como é que tá, olha só. Corinthians em último, Corinthians é o lanterna, só que o Corinthians jogou uma partida só, né? O Corinthians tem 2 partidas a menos, Corinthians 0 ponto, Cruzeiro 1 pontinho em 3 jogos, tá mal o Cruzeiro, hein? Vasco da Gama já está na zona. Mano, velho, o vascaíno sofre, velho. Vem ano, passa ano e o Vasco disputando para não cair. 1 ponto Vasco em 3 jogos, 1 ponto. Vai brigar para não cair esse ano, hein, mano? Eu sei que tá no início, mas são 3 jogos, 1 pontinho só, mano. E o Santos, né, no rebaixamento também, com 1 pontinho só o Santos. Tem 1 pontinho só o Santos, estão os 4 na zona de rebaixamento. Santos, Vasco, Cruzeiro e Corinthians, tá aí, né? Eu sei que tem muito campeonato pela frente ainda, né? Tem muito campeonato pela frente. Olha só, a gente vai ver quem vai brigar pelo título e quem vai cair, quem vai brigar para não cair, a partir da 10ª rodada a gente já tem uma noção. A partir da 10ª rodada eu acho que Flamengo, Palmeiras vai estar lá em cima, São Paulo deve estar lá em cima também, São Paulo começou bem, né, 7 pontos, deve ficar lá em cima também, mas a partir da 10ª rodada a gente vai ver quem é quem no Campeonato Brasileiro, né, galera? Só lembrando aqui, nação, que... Olha só aqui, ó, vou trazer a informação para vocês aqui. Só lembrando, né, que a rodada do Flamengo contra o Mirassol foi adiado, o jogo do Flamengo contra o Mirassol, hein? Vou trazer a informação aqui para vocês agora. Eu me perdi um pouquinho aqui.
A partida do Flamengo contra o Mirassol foi adiada. Olha só aqui, ó. Flamengo-Mirassol, jogo do Brasileirão adiado? Vai ser adiado sim, olha só. Em meio aos compromissos pelo Carioca e pela Recopa Sul-Americana, o Flamengo tinha um jogo contra o Mirassol, né, pela 4ª rodada do Brasileirão, marcado para o dia 25 de fevereiro. No entanto, o calendário apertado obrigou a CBF a adiar a partida, que ainda terá nova data a ser divulgada, né, nação? Estava marcado para o dia 25. E o Flamengo enfrenta o time da Argentina, né, o Lanús, pela Recopa Sul-Americana no dia 26. O jogo de ida lá na Argentina. Com isso, não tem como jogar contra o Mirassol no dia 25 e depois pegar o Lanús da Argentina no dia 26. Com isso, o jogo contra o Mirassol no Brasileirão do Flamengo foi adiado do dia 25, né? Foi adiado. O Flamengo joga dia 26 contra o Lanús. Primeiro jogo de ida da final da Supercopa, da Recopa Sul-Americana. É isso aí, galera. E olha só aqui, galera, Instituto Prefab Futuri realizou uma pesquisa de torcidas no estado do Rio de Janeiro. E olha só o resultado. Flamengo, né? Olha só, 58,9% dos entrevistados responderam torcer pelo Flamengo. 58,9% da população do Rio de Janeiro torce para o Mengão. Os antes ficam mordendo as costas, mano. Olha só, o número é maior que a soma dos outros 3 rivais do estado. Cara, a torcida do Flamengo no Rio de Janeiro é maior do que os 3 rivais, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Os 3 clubes juntos não superam a torcida do Flamengo. Rapaz, é incrível isso, mano, é incrível. Olha só aqui, ó. Vasco aparece em segundo lugar. Vasco tem a segunda maior torcida, né? Segunda maior torcida com 14,5%. Botafogo e Fluminense tem 7,3% cada. Somando, né? Os dois juntos, 14,6% da torcida. Mano do céu, o que é isso, mano? O Flamengo tem praticamente 60% da torcida do estado do Rio de Janeiro. Que é isso, mano? Nossa Senhora do céu. O Mengão malvadão é demais e os antes só resta morder as costas. E olha só, nação, vou trazer agora informação sobre o Vinha. O Vinha, ex-lateral. É jogador do Flamengo ainda. Por enquanto é jogador do Flamengo ainda. O River Plate pegou ele emprestado, né? Olha só, Vinha vive uma fase muito ruim lá no River Plate. Galera, olha só. O Vinha, né, que na derrota do River Plate por 4-1 para o Tigres, para o Tigre, né? Cara, ele falhou em 2 gols lá. Falhou em 2 gols na goleada que o River levou. E olha só, o Diário Olé, um dos maiores diários esportivos da Argentina, deu nota 1 para ele. Deu nota 1. E olha só, no último jogo agora, né, contra o Gimnasia La Plata, o Vinha foi expulso, mano. Vinha foi expulso. Deu sorte que mesmo com a expulsão dele, o River venceu a partida. A sorte foi essa, que mesmo com a expulsão, o River venceu a partida, né? Mas o Vinha tá em uma situação muito ruim lá no River Plate, né? E olha só, muita gente falando assim, o River vai devolver o Vinha para o Flamengo. É o seguinte, não vai acontecer essa situação. O Vinha foi emprestado por 1 ano, o Flamengo recebeu 2,5 milhões de reais pelo empréstimo de 1 ano, né, para o River Plate. E olha só, se o Vinha jogar a metade das partidas, 50% das partidas do River no ano, o River é obrigado a comprar o jogador por 5 a 6 milhões de dólares. É isso mesmo. Se o Vinha jogar 50% das partidas do River, o River é obrigado a comprar o jogador. Então não tem essa do Vinha voltar agora, não tem essa não. Ele vai ter que ficar lá, ele foi emprestado por 1 ano, né? Então o River vai ficar com ele até dezembro de 2026. Boa sorte pro Vinha, né? Que ele se recupere, né, mano? Ele tá vindo de uma lesão muito grave, não estava atuando pelo Flamengo, então ele vai demorar um pouquinho a pegar ritmo de jogo. Tomara que ele volte ao futebol dele normal, que ele joga muito. Galera, agora eu vou falar com vocês, né, sobre... olha só, o Flamengo resolve pendências na janela e terá 20 dias para ajustes no elenco. Olha só aqui, ó. Ainda falta 20 dias para o encerramento da primeira janela de transferências do futebol brasileiro.
mas o Flamengo resolveu com antecedência as principais pendências. Contratou reforços que havia colocado como prioridade e negociou atletas que estavam na lista de saídas. Mas ainda há possibilidade de fazer ajustes no elenco até o dia 3 de março, até onde vai a janela de transferências, né? Olha só, o Flamengo só vai contratar um centroavante caso encontre alguém que se encaixe ou eleve o nível do elenco. O Flamengo não vai contratar qualquer jogador para preencher lacuna, para preencher espaço. Olha só aqui, ó. Sem apostas. O Flamengo não vai fazer apostas nesse início de ano. Nesse cenário, depois do alto investimento que fez em Lucas Paquetá, 260 milhões de reais, o Flamengo busca um atacante por empréstimo com opção de compra para que possa jogar, né, o pagamento para frente, para que o Flamengo possa pagar parcelado lá na frente, ou então no final do ano, se o jogador for bem, o Flamengo vai lá e exerce o valor de compra do jogador, né? Então o Flamengo pretende pegar um jogador por empréstimo com opção de compra no final do contrato. Com isso, muita gente, alguns canais vêm trazendo aí que Luiz Henrique viria jogar no Flamengo. Mano, nesse momento é muito difícil. Até no meio do ano, até para a janela do meio do ano, eu acho difícil o Flamengo contratar o Luiz Henrique. Mas por que o Wesley Flá? Por que é difícil o Flamengo trazer o Luiz Henrique do Zenit? Galera, o Luiz Henrique foi contratado por mais de 30 milhões de euros pelo Zenit. Mais de 30 milhões. Então o Zenit não vai vender o Luiz Henrique por menos de 40 milhões de euros. Eu sei que o BAP, ele gosta muito do futebol do Luiz Henrique, o Boto gosta também, Felipe Luiz também gosta do jogador, mas só que o jogador saiu por mais de 30 milhões, o Botafogo vendeu o Luiz Henrique para o Zenit por mais de 32 milhões. Então por menos de 40 milhões de euros ele não sai de lá. E olha só, do jeito que o Zenit é duro com o Flamengo, lembra que o Flamengo só vendia o Gerson à vista para o Zenit, e o Zenit veio aqui e comprou à vista? O Zenit vai pagar com a mesma moeda. Se o Flamengo quiser comprar um jogador do Zenit, aposto que o Zenit vai fazer a mesma coisa. A gente só vende à vista para vocês. E será que o Flamengo vai ter condições de pagar 40 milhões de euros à vista ou mais de 40 milhões? Eu acho que eles vão pedir mais de 40 milhões de euros. Então é muito difícil o Luiz Henrique vir jogar no Flamengo nesse ano de 2026. É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil, nação, muito difícil. Seguindo aqui com as informações, nação, no mercado da bola, vou falar agora aqui, né, de renovação. Olha só, o Flamengo deve iniciar a negociação por renovação de contrato com Everton Cebolinha. O contrato do jogador se encerra no fim do ano, né? O atacante vem se destacando no Flamengo, o que colocou pressão na diretoria pela extensão do vínculo, né, pela renovação. E é o seguinte, Cebolinha está em boa fase, e quando o jogador está em boa fase, quando ele vai renovar, o que ele faz? Ele pede aumento de salário. Tem informação aí que o Everton Cebolinha teria pedido 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. Eu acho que ele recebe pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Então, a informação é que ele deve pedir um aumento aí para 1,5 milhão de reais. Então vamos aguardar para ver se ele vai pedir realmente esse aumento. Mas é o seguinte, Cebolinha lá atrás, se o Flamengo renovasse com ele no início do ano, lá em janeiro, ou no final do ano passado, que ele já estava bem o ano passado, no final do ano passado ele já estava bem, estava numa boa fase. Se o Flamengo renovasse lá atrás, não teria aumento de salário. Mas agora Cebolinha, nessa atual temporada, início de temporada, Cebolinha é o destaque do Flamengo. É o jogador que está em destaque no Flamengo. Com isso, ele vai pedir aumento sim. Vai pedir aumento. Então o Flamengo agora está pressionado. E a torcida vai pressionar para renovar sim, cara. Porque o cara é o melhor jogador do Flamengo no momento, é o Cebolinha, que vem se destacando nesse início de temporada. O Flamengo, se tivesse renovado lá atrás, não teria esse empecilho agora. Então o jogador, quando está em alta, ele pede sim uma valorização salarial. Outro jogador que deve renovar com o Flamengo, nação, que está em processo de renovação, é o Everton Araújo. Olha só aqui, ó. A diretoria do Flamengo vai abrir nos próximos dias as conversas para renovar o contrato de Everton Araújo, volante do Flamengo.
Ele que tem 22 anos de idade, né? Tem recebido oportunidades nesse início de temporada e vem correspondendo à expectativa da comissão técnica rubro-negra. A ideia do clube é valorizar o jogador e principalmente elevar a multa rescisória como forma de proteção diante do interesse do mercado internacional. O Everton Araújo, que vem fazendo um bom início de temporada também, vem sendo destaque, principalmente fisicamente. Parece que o cara não parou de jogar, tá muito bem fisicamente, né? Preparado fisicamente, taticamente também vem fazendo um bom campeonato aí brasileiro, início de campeonato brasileiro, vem se destacando e merece sim renovação, que vai vir time de fora tentar levar ele, hein? Vem time de fora tentar levar ele, se não agora no início da temporada, no meio do ano, deve pintar muitas propostas por Everton Araújo. Teve o Grêmio que ofereceu 30 milhões, mas o Flamengo não aceitou. 30 milhões de reais o Grêmio ofereceu pelo volante e o Flamengo não aceitou. Valeu, nação? Galera, e é o seguinte, Flamengo volta hoje aos treinos, né, focado para enfrentar o Botafogo no domingo de carnaval. Flamengo hoje, Flamengo que folgou ontem, na quarta-feira, né, jogou na terça, venceu o Vitória da Bahia, chegou de madrugada na quarta-feira no Rio de Janeiro, recebeu folga e volta aos treinos hoje, nesse domingo. Flamengo que treina hoje, quinta-feira, né? Sexta e sábado faz o último treino. O jogo contra o Botafogo é no domingo de carnaval, às 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, Flamengo e Botafogo. E olha só o recado de Felipe Luiz para os jogadores foliões. Olha só aqui, ó. Isso aqui foi um recado para os jogadores, né? Olha só, abre aspas para Felipe Luiz. O Flamengo é prioridade. O Flamengo... Não, é assim, ó. Abre aspas. O futebol é prioridade. O Flamengo é prioridade. Já o carnaval é uma festa para quem pode curtir. Felipe Luiz deu a deixa aí, né? Então, vamos ganhar o Botafogo, ganha o Botafogo, aí na segunda-feira, de repente, vocês podem curtir um carnavalzinho, né? Uma folga na segunda-feira, curte o carnaval e depois focar para a final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, que será na quinta-feira, quinta-feira, depois do carnaval, na quinta-feira, já tem final contra o Lanús da Argentina. E é o seguinte, nação, mais tarde eu trago mais informações para vocês. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera! Fui!